Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos a fechar os olhos, fazer mais uma oração. Se o Caio puder tocar e eu colocar uma música de fundo, eu agradeço. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós te agradecemos por sentir a tua presença no meio dos louvores. Pai, nós te louvamos. Também, Pai, nós clamamos pelas nossas vidas nessa noite. Pedimos perdão dos nossos pecados, o que falamos, pensamos, que não agradou o Senhor. Que o Senhor esteja jogando, Pai, no mar do esquecimento, perdoando os nossos pecados. Pai, também colocamos as nossas vidas, qualquer seta maligna de enfermidade contra o nosso corpo físico, contra a nossa alma e o nosso espírito, nós repreendemos nessa hora no nome de Jesus. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, que tudo que eu venha falar aqui, Pai, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, e que o Senhor cresça, Pai, e que eu cada vez diminua, porque é a tua glória, a tua unção que nos capacita. Nós não somos nada, nós somos simplesmente um sopro, uma flor do campo que floresce, e sopra o vento, ela já desaparece. Assim os nossos dias, Senhor. Então, Senhor, nos ensina na luz a tua palavra, e nós também repreendemos, Pai, qualquer espírito maligno que venha atuar contra as nossas vidas, contra as nossas mentes. Pai, que o Senhor esteja nos escondendo no esconderijo do Altíssimo, e que debaixo das tuas asas, com teu manto de invisibilidade, o inimigo não venha nos achar. Pai, que ele venha ficar cego, surdo, mudo, desorientado. Quando ele vier procurar a nossa vida, que ele venha ver o sangue do Senhor. É assim que nós te pedimos nessa tarde, início de noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, estar aqui trazendo algo do Senhor é um desafio. Toda vez que fala, a gente não costuma, a barriga dói, dá um negócio estranho, né? Toda vez que a Stefana vai ministrar, ela fala: eu não sei ministrar. Eu falo: é assim mesmo, se você souber, aí complicou. Quando você vem sem saber, quando você vem na dependência, o Espírito de Deus faz, amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor, lá em Atos dos Apóstolos 16:16. Assim diz a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito de adivinhador, a qual adivinhava, dava grande lucro aos seus senhores. Então, nesse primeiro versículo aqui, a palavra do Senhor já nos revela um espírito de adivinhação, e junto dele Mamon, que dava lucro aos senhores. Satanás nunca vem sozinho. Esse principado aqui, nós vamos falar um pouco sobre essa passagem, nos faz entender a luta da igreja nos tempos atuais, o sufocamento de Satanás na esfera espiritual nos dias atuais que nós estamos vivendo. Próximo versículo. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso é o próprio Satanás falando na boca daquela jovem, que era escrava, né? E gerava lucro aos seus senhores. Próximo. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Autoridade do homem de Deus. Visão do Espírito Santo no apóstolo Paulo. Próximo versículo. Vendo os seus senhores que eles desfizeram a esperança do lucro, Mamon foi interrompido também. Então foram duas castas de potestade, principado muito forte: Mamon e esse espírito de adivinhação.
Agarrando em Paulo e Silas, os arremessaram para a praça, à presença das autoridades. Próximo. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Parar por aí. Aí depois eles vão para a cadeia, eles louvam, a prisão abre, o anjo vem e coisas acontecem. Então, irmãos, não é à toa que o Senhor deixou escrito na palavra do Senhor. O meu slide ficou um pouco branquinho, mas para mim não perder a sequência, pedi o irmão para jogar ali. Se eu não me engano, esse aqui é o 7º livro que o Senhor me inspirou. É uma coisa engraçada, irmãos. O Senhor vai dando, a gente vai escrevendo. Nesse aqui, se eu não me engano, a minha coluna até travou. Eu sentei e esqueci do horário. Quando você entra na presença de Deus para fazer aquilo que o Senhor está mandando, você esquece do plano terreno. Quando eu vi, tinha passado umas 3, 4, 5 horas que eu estava no computador digitando. E foi assim, alguns dias. Se eu não me engano, foi um feriado que eu comecei, fui escrevendo. E ele surgiu como? Eu escrevi um que fala sobre o espírito Kundalini, que é aquele da yoga, que atua na coluna, que a pessoa faz yoga e acha que está bonito, está endemoniado, né, pastor? O pastor sempre dá um alerta aqui sobre yoga. Quem tem dúvida, pode ir no site lá comprar o livro, que eu falo muita coisa sobre esse espírito. E uma irmã de fora, irmã de oração, que o crente que ora, irmão, Deus envia até irmão de oração de longe para estar orando com você. Que a gente não vence luta sozinho, não. A gente vence luta na unidade. Aquele que acha que é super-homem, ele já fracassou. O que pensa que está de pé, ele já caiu, né? A nossa força é o Senhor que guerreia por nós. E ela falou: irmão Eduardo, escreve para nós sobre esse espírito. Eu falei: ô irmã, eu nunca estudei, nunca busquei, nunca vi biografia sobre isso, mas eu vou buscar. Fui para a internet, comecei a pesquisar, eu achei o Franklin, um escritor norte-americano que tinha traduzido para o espanhol. Eu falei: agora dá para me ler, que no espanhol e italiano, né, eu consigo ler. Aí eu comecei a ler aquele livro. Aí, com a visão daquele pastor dos Estados Unidos, a minha visão foi aberta. Eu comecei a entender muita coisa. Eu falei: gente, eu guerreio com esse espírito desde quando o Senhor me chamou para o Ministério de Libertação, dentro da Presbiteriana de Conselheiro Pena, usando Fernanda Brum. Você já imaginou um trem desse? Tem coisa mais louca. Dentro da Presbiteriana, Fernanda Brum cantando, ela fala: vem à frente. Desde aquele dia, minha vida mudou, irmãos. Você já teve paralisia do sono? Sabe o que é isso? Você acordar vendo o mundo espiritual é horrível. Você não tem reação, as suas forças somem, só vem no clamor na sua mente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já aconteceu comigo. Eu era praticamente um jovem adolescente, já aconteceu comigo. E eu comecei a clamar no pensamento, e eu sempre gostei de oração, eu sempre gostei de estar no círculo de oração da Igreja Assembleia de Deus. Quem lembra da minha mocidade sabe que eu estava lá tocando para as irmãs. Ninguém queria tocar para as irmãs, desafinado, ninguém queria. O gordinho estava lá tocando, né? Estava lá tocando para as irmãs. Ninguém queria fazer, eu estava lá fazendo. E com aquelas irmãs eu aprendi a orar, aprendi a jejuar, aprendi a esperar no Senhor. Irmãos, quando eu fui casar, nem emprego eu tinha, irmãos. Você vê que loucura? Nem emprego eu tinha. E o Senhor fez. É a fé, irmãos. E a fé, ela vem no Senhor. É a cada dia buscando no Senhor. E eu comecei a pesquisar sobre aquele livro, comecei a falar desse assunto, e eu descobri que esse espírito é como a capa do livro. Dá uma passada aí para o próximo aí. Ah lá, está pequenininho ali, mas é aquilo ali, ó. Está vendo de joelho ali? Esse espírito, ele representa um principado do Brasil, que é a anaconda. Tem até filme, né? E o que esse espírito faz na igreja? Sufoca a oração. Vocês já perceberam que nós oramos, buscamos, parece que não estão saindo do lugar? Esse espírito, ele ataca dessa parte de cima até a cabeça. Você ora, você jejua e dá aquela coisa horrível, parece que um aperto. Você está guerreando contra ele, porque ele quer tirar toda a glória de Deus.
Ele quer tirar toda a presença de Deus. Não é à toa que aquele espírito estava atrás de Paulo, gritando: esses homens são de Deus. O próprio Satanás usando aquela jovem. Por que eles queriam fazer aquilo? Porque Paulo tinha um ministério, ele queria ofuscar a presença de Deus. Ele queria tirar a glória de Deus. Volta no primeiro slide, fazendo um favor. As armas contra Piton, que é esse espírito, adoração profética. Irmãos, onde tem adorador, ele cai por terra. Adoração profética, não é carnal não. Adoração no Espírito de Deus. Ontem nós tivemos uma adoração profética na casa do irmão Ayrton, não tivemos, pastor Neuci? Irmãos, foi uma presença tão gostosa na casa da irmã Valmira. Não queria vir embora não, que já tinha dado 8h30, o negócio estava esticando, né? Aí nós estamos cantando, o Eliseu cantando, a Adriana cantando, e o negócio estava bom demais. Jesus estava ali. Adoração profética. Ela destrona esse principado aí. Línguas estranhas com intensidade. Crente que é batizado com o Espírito Santo e não ora em língua estranha, ele está desviado, irmãos. É começar a orar em língua estranha mesmo. É falar língua estranha, porque ela edifica a casa, ela edifica você. É uma arma de guerra. E você já percebeu como no Brasil a idolatria reina? E junto com a idolatria vem Mamon. Você está vendo tanto escândalo de corrupção? Envolve pastor, envolve não sei o quê, envolve não sei o quê. Quem está por trás, irmãos? É isso aí, ó. Ele aí. É casado com Mamon, casado com a idolatria, a rainha dos céus, né? Levantam as mãos, adoram, mas é fogo estranho, não tem nada de Deus ali. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Jejum estratégico. Que jejum estratégico é esse? A Adriana está com problema no sacolão. Ela vem na tarde da bênção e fala: irmãos, o negócio aqui está apertado. A irmã Lucinha fala assim: vamos tirar 3 dias de jejum para esse propósito. Jejum estratégico. E Deus faz, irmãos. Deus faz. Como faz? Deus abre portas. Deus manda funcionário embora. Deus traz funcionário. Deus age. Não é assim, irmã Adriana? Jejum estratégico. Armas de guerra no mundo espiritual. Está debaixo de cobertura profética. Que cobertura é essa? Pastor, presidente. Cobertura. Está debaixo de uma direção, né? Temos o pastor Geraldo, pastor Lenilson, todos os pastores. Cobertura profética. E hoje, quando o pastor Antônio Max, na escola dominical, falou o tema, eu estava com dúvida se era esse tema que eu ia falar hoje. Aí eu falei: esse tema mesmo. Olha o que o pastor está falando. Quem estava aqui escutou, né? Uma introdução maravilhosa, né? Do mundo espiritual. Deus purinho na terra, né, pastor? É isso aí. E Deus está falando, irmãos. Deus está usando a gente. Nesse tempo, Deus não vai levantar uma estrela para usar, não. É nós mesmos. É nós que temos que levantar a mão, repreender o demônio, repreender o câncer na vida do irmão, repreender Satanás na vida do outro, né? Profetizar, portas abertas, libertação. É nós mesmos que estamos aqui, ó. É o papel da igreja. E nós lutamos diariamente contra o espírito de Piton, um principado do Brasil. Não sei se vocês viram, pouco tempo, um podcast da Ana Paula Valadão, ela falando de uma revelação que Deus entregou para ela, que esse principado tentou calar a voz profética. Vocês viram que ela sumiu um bom tempo, agora ela voltou, né? Teve um encontro aí ontem que foi tremendo no Brasil inteiro, os estádios lotados. Comprovou que o Brasil, ele é de Jesus, amém? Adoração profética. Teve uma pastora que orou de joelho, coisa maravilhosa, irmãos. Aquilo é só o Senhor que faz. E eles também estão lutando contra quem? Contra esse espírito. A nossa luta, ela é diária, ela é constante. Amanhã nós começamos do zero de novo. É jejum, é oração, é vigilância, é todo dia, até entrar no céu. Nunca lutar sozinho. O segredo da vitória é esse, não é? Tem irmãos de fora que pedem oração no grupo lá de intercessão do WhatsApp nosso, de tarde da bênção, e a gente ora. Céia teve grande livramento na família, né? Aquela criança era para ter ido à sepultura, o Senhor não permitiu. Não foi assim, irmã Céia? Fruto de oração. Próximo aí, irmão.
Em Atos 16, nós vimos esse encontro em Filipos aí. Só que por trás disso aí, irmãos, quando você vai estudar sobre a mitologia grega, aquela parte toda ali, nós temos o oráculo de Delfos. O que era essa menina que ficava profetizando? Na cultura deles tinha uma montanha, aquela montanha saltava gases, e ali ficavam mulheres que eram escolhidas para aquilo. Tem até filme sobre isso, pode procurar que você acha. E ali entravam aquelas mulheres, tinham os sacrifícios, os banhos naquelas águas termais ali, e ficavam pessoas traduzindo aquilo que elas entravam em transe e ficavam falando. E ali ela dava um conselho para reis, conselho para os grandes chefes de Roma, e ali saíam as profecias, só que do lado ao contrário. Por quê? Porque esse espírito quer tirar toda a glória de Deus. Ele quer tirar toda a presença. Já percebeu que quando o Senhor levanta um profeta, daí a pouco aquele profeta cai, alguém levanta contra ele, ele está guerreando contra esse principado. Se não tiver um grupo orando, não tiver um grupo ajudando o pastor em oração, ele guerreia contra esse espírito direto, constantemente, tenho certeza. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a entender. Prática de adivinhação, os oráculos eram consultados em momentos de crise, guerra ou decisões importantes, moldando profundamente a cultura grego-romana. Sincretismo em Filipos. Como centro comercial da Macedônia, Filipos hospedava a população diversificada, que mantinha práticas adivinhatórias como forma de subsistência. Então o que eles faziam ali em Filipos? Mantia essa menina escrava, era mantida ali para adivinhações, né? Com certeza prefeito, governador, até o presidente ia lá consultar, né? Então são coisas, irmãos, que nós achamos que está distante, que não está não, está perto, né? Enquanto nós dobramos o joelho, buscamos o Espírito Santo de direção, eles buscam nas práticas ocultas. Próximo aí, fazendo favor. O Espírito Santo não coexiste com engano. Está em 1 Coríntios 2, 4 e 5. A autoridade do apóstolo Paulo em Cristo e a supremacia da revelação divina. Irmãos, o Espírito Santo, o nome já diz, né? Ele é santo. Ele não condivide terreno com ninguém. Você quer ver um cara ciumento, é o Espírito Santo. Você já viu que às vezes a gente jejua, a gente ora e a resposta não vem? Percebeu isso? Muitas das vezes é porque a boca está suja, o marido está brigando com a esposa, a vida está desconcertada. Aí esse Espírito Santo sai, ele é ciumento, ele não divide casa com ninguém, e entra esse aqui que é o que engana, né? E ele rouba a presença de Deus. Já perceberam que alguns grupos de liderança, briga de pastores, quem está lá? Ele aí, esse aí. Deus não está em contenda, Deus não está em discórdia, Deus não está em divisão, né? Aí sai o Espírito Santo, porque ele é ciumento, ele quer a casa só para ele, e a casa fica cheirosa, tá, irmãos? O crente cheio do Espírito Santo, ele tem um perfume, ele tem uma presença, ele tem uma glória. Mas se o Espírito Santo sair, quem habita é esse aí, ó. Olha que tristeza, irmãos. Por isso nós temos que clamar todo dia por misericórdia. É diário. O nosso coração é enganoso, nós somos mal por natureza. Aquele que acha que é alguma coisa, ele já pecou, não é nada. Nós somos pó e cinza. Mas nós temos que lutar contra nós mesmos. Quando Jó descobriu isso, lá no capítulo 41, quando Jó fala de Leviatã, também escrevi sobre o orgulho, tá, irmãos? Foi um dos primeiros que eu falei. Vou trazer aqui na próxima oportunidade. Fala sobre o orgulho, pesado. A nossa maior luta é contra nós mesmos. Nós somos o problema. E o mais interessante é que nós jogamos a culpa no irmão, a culpa na esposa. Já percebeu isso?
né? Adão, síndrome de Adão. Não, é a mulher que o Senhor me deu, nem eu não, hein? Não é? Então, irmãos, quando o Espírito sai, vigia, busca a presença de novo, consagra, evita, porque quem reina não é o Espírito mais, é esse aí. E ele vem com sapatinho de algodão, né? Tem um hino antigo, cuidado, que ele vem com sapatinho de algodão. Quando você assusta, a casa é sequestrada. Próximo aí, irmão, fazendo favor. Anatomia do espírito de Piton, uma força que sufoca. O espírito de Piton opera como uma influência espiritual maligna através do engano, manipulação, opressão, visando sufocar a vida espiritual, a paz e o propósito do indivíduo. Olha o que ele faz, irmãos. É isso aí. Ele oprime. Você já viu aquela pessoa que cantava maravilhosamente, daí a pouco ele está na profanação? Por trás tem esse espírito. Foi corrompido. Próximo, irmãos. Táticas de sufocamento espiritual. Rouba a paz. Aquele aperto da depressão. Eu estou deprimido. Tem a parte fisiológica, tem a parte de hormônio, mas 99% é opressão. Pode orar, pode buscar o Senhor, pode dobrar o seu joelho. Se não conseguir dobrar, deita no chão, mas busca do Senhor a força. Rouba a alegria. Que alegria é essa? A alegria da salvação. Irmãos, aquele que não tem alegria da salvação é triste demais. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A alegria da salvação. Perder a salvação, perder a alegria. E é o pecado que nos faz isso. O jeitinho brasileiro, não tem nada a ver, né? Eu estou no caixa ali da Adriana trabalhando, eu vou pegar 10 reais aqui, 10 reais ali, não vai ver mesmo, não vai perceber. Vou passar uma mercadoria que é picanha, eu passo como músculo, né? E aí, casa para Piton. Espírito maligno operando no Brasil, entranhado na política, entranhado nos pastores, nas convenções, grandes escândalos operando, e o Espírito Santo bradando também. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nessa noite. Nós estamos vivendo tempos de guerra espiritual. Roubar o propósito gera dúvida sobre a vocação, o chamado, valor pessoal, levantando ao sentimento de inutilidade. Eu não dou conta. Eu sou tão fraquinho, não vou fazer isso mais, né? E entre outras coisas mais. Meu ministério acabou. Isso tudo é o sussurro de Satanás na mente, né? Os dardos inflamados. Salmo 91, ele grita 24 horas da nossa vida. Ataques. Rouba a vitalidade. O que é vitalidade? Aquele vigor. Você já acorda cansado. Para que eu nasci, né? E vem aqueles pensamentos maus. Roubar a conexão. Conexão com quem? Com o Pai. Rouba a oração, rouba jejum, não quer mais ler a palavra. Para que eu vou no culto de quinta-feira? Vai tão pouca gente. É o espírito maligno falando. Próximo, por favor. Sinais de alerta espirituais. Perca de apetite da palavra, diminuição da vida de oração, cansaço espiritual profundo, falta de discernimento. Já não discerne mais o que é de Deus e o que não é. Qualquer vento de doutrina leva, qualquer profecia leva. Não tem mais discernimento do Espírito. Irmãos, vê a importância de estarmos na presença do Senhor, buscando a Ele 24 horas. E nós estamos lutando, irmão. A luta não é minha, não é do pastor Lenilson, nem do pastor Neuci, não. A luta é nossa. Quer tirar toda a glória, de toda a presença de Deus. O pastor está pregando aqui e ninguém consegue entender nada. Teve um irmão que um dia veio aqui, que eu convidei ele, que ele precisava de passar por uma libertação. Ele veio na tarde da benção. Ele falou assim: Eduardo, o pastor Geraldo pregou, eu não conseguia entender nada que ele falava. Eu falei: mas ele falou isso. Eu não conseguia. Eu não conseguia ouvir o que ele estava falando.
Falei, é isso aí que o Satanás faz. A pessoa vem na igreja, o corpo está presente, mas a palavra não consegue entrar no coração, porque não consegue ouvir, entender. Às vezes o pastor está aqui falando, e a igreja adormecida, não está clamando, não está buscando, não está jejuando, e esse espírito fazendo o trabalho dele, né? Então é sério, irmãos. É tempo da gente buscar ao Senhor em espírito e em verdade, e entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Quantas das vezes uma simples oração sai no nome de Jesus, já resolve o problema, não é? É igual o irmão Gena deu testemunho na tarde da bênção sexta-feira, o menino soluçando, passando mal, acabando com as férias dele. Ele lembrou que existia o nome de Jesus, aí ele orou. Aí que sarou na hora, acabou o soluço, acabou tudo. Tinha no médico umas 3, 4 vezes e o soluço não parava. Então tenta a gente lembrar, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, vai embora. Porque é nesse nome que há poder. Nós não podemos fazer nada não, mas Jesus pode. Próximo aí, fazendo favor. Olha lá, emocionais, ansiedade crônica, depressão persistente, desesperança crescente, financeiro, crises inexplicáveis, bloqueios profissionais, perca de propósito. Olha aí, irmãos. Lá ele gerava lucro, né, para os senhores, mas por trás do lucro tem aquilo ali. Satanás nunca dá nada em troca, ele sempre quer tomar, ele sempre quer tirar. Então a pessoa dá uma crise. Gente, a empresa estava tão boa mês passado, entrou 50 mil de crédito, nesse está com 100 negativo. É hora de dobrar o joelho. Jesus, o que está acontecendo? Jesus me mostra qual o caminho, que a sabedoria está em toda a esquina, como diz Provérbios. Basta o Espírito Santo revelar, né? Talvez uma coisa que você nunca imaginou, do nada, uma coisa simples. Aí aquilo ali começa a abrir porta, quando você vê, o seu caixa está cheio lá para você abençoar a obra missionária, amém? Porque a sabedoria está em toda a esquina, né? Então basta buscar no Senhor. Físicos, fadiga inexplicável, doença recorrente, problema de sono, irmãos. Igual eu falei, paralisia do sono, ataca demais. É uma coisa horrorosa. Quem já teve essa guerra espiritual, terrível. Eu acordei um dia com um cachorro tão grande em cima de mim que eu não conseguia me movimentar. Aquela língua, aquele bafo assim no meu rosto, eu paralisado. Até hoje, quando eu lembro, me dá uma fadiga. E no meu pensamento eu falo, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando aquele troço saiu, irmãos, que eu consegui falar, o sangue de Jesus tem poder, aquilo deu um estrondo tão grande que acordou o vizinho, acordou minha mãe, acordou todo mundo de casa. Aí no outro dia o vizinho perguntou, o que é aquilo? A minha mãe falou, não, um negócio ali. Irmãos, acordou. O Ronaldo, o Mike era criança, que é contador, que trabalha aí. Ele era criança. Acordou todo mundo. O estrondo que deu de madrugada. Poder de um clamor. Eu estava em guerra espiritual, jovem. Em vez das pessoas ensinarem a gente, não ensinam a te aprender, joga pedra, né? Muitos pastores, que não é como o pastor Lenilson, que ajuda, te orienta. Não, nem oração faz com a pessoa. Como que você vai aprender a guerrear se você não sabe? Né? Então são guerras espirituais que aconteceu comigo, pode acontecer com você nesse tempo. Pode acontecer na sua casa, com um parente, a gente não sabe. Então o mundo espiritual, irmãos, ele é mais real do que o físico. Primeiro é lá, depois é aqui, né? Se o Senhor começa a te incomodar alguma coisa, você pode preparar, porque está acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Pode ir para o joelho, pode ir para a oração, que milagres acontecem, amém? O anjo do Senhor trabalha. Próximo, por favor. Não, tem um finalzinho ali, volta aí fazendo um favor. Conflitos familiares, problemas conjugais, isolamento da igreja. Olha aí. Não vou no culto mais não, aquele irmão olhou feio para mim. É esse espírito aí trabalhando. Próximo, por favor, para a gente terminar. Fundamento para o discernimento. Reconhecer o contexto cultural, testar a luz das escrituras. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus. Toda manifestação deve ser testada pela palavra e pelo fruto do espírito. Gálatas 5,
22 e 23. Então toda a manifestação, como o pastor falou aqui hoje cedo, ela tem que ser testada na palavra. Exercer a autoridade pastoral com amor e firmeza, aplicar correção quando necessário, assim como Paulo fez em Filipos. O cajado está na mão dos pastores, né? Autoridade pastoral para agir. Deuteronômios 18 e 10, 12. Condena a prática de adivinhação como abominações. Estabelece contraste claro entre sabedoria divina e práticas ocultas. Né, irmãos? O inimigo, ele é o maior imitador de Deus. Ele não é rival não, porque ele não tem poder para ser rival não. Se de achar que ele vai guerrear com Deus, que ele não vai não, ele sabe quem é Deus. Ele quer imitar o que Deus faz. Ele é mentiroso. Próximo aí, por favor. Acabou? Ah, não. Vigilância e vitória em Cristo. A realidade da guerra espiritual. Negar a guerra espiritual é como um soldado ir a campo de batalha sem reconhecer o inimigo, sem reconhecer as táticas do espírito de Pitom. E o primeiro passo para a vitória é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. É a nossa âncora isso aí, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem um livro de um filósofo chinês, Arte da Guerra, fininho, mas pensa quanta sabedoria tem ali. É pequenininho, Arte da Guerra. Se você não leu, você acha até em PDF, rapidinho lê. Mostra como é a arte da guerra, como você guerreia, como você luta. Então, se você não conhece com quem você está lutando, como você vai vencer? Lembra das muralhas de Jericó, os espias? Deus está ensinando ali. Nós entendermos com quem nós estamos lutando. Espiar a terra. É só observar, irmãos. É só observar. O que está tendo na igreja? Contenda, divisão. É certeiro. Tem adoração, tem louvor, está tranquilo. É só observar o arraial. O pastor está aí, né, pastor? Quando ele vê o arraial, ele já fala: epa, vamos mudar isso aqui, vamos mudar isso ali. É só observar os irmãos. É uma coisa incrível, nada é novo. Tudo já aconteceu, tudo se repete. Até o sagaz, Satanás, é antiguíssimo, né? Antiga serpente. Não mudou as táticas. A Bíblia não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. Então tudo é a mesma coisa. Nós queremos inventar moda, né? Queremos inventar a moda aqui, mas não adianta. Nada mudou. Tudo é a mesma coisa. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que nos liberta. É o nome de Jesus que expulsa demônio. Tudo que era a Bíblia quando eu tinha 1 ano de idade, é que com 44 anos é a mesma coisa, mudou nada. É nós que inventamos moda, né? Próximo aí, por favor, se eu não me engano já está terminando. Acabou, né? Acho que acabou. Então, irmãos, é um apanhado. Se você quiser aprofundar mais aqui, eu falo muitos assuntos. Só entrar no site, está na Amazon, está no eClub. É só entrar lá e comprar, né? É só preço de custo. Eu coloco 1 centavo porque eles não aceitam 0. Não ganho nada não. Aí o dia eu questionei ao Senhor, falei: Senhor, mas se ninguém lê o livro? Aí um dia, eu estava ouvindo a pregação, o pastor falou assim: aquilo que Deus te deu, se uma pessoa for salva, já valeu. Se uma alma algum dia ler um livro desse e converter a Jesus, já valeu todo o meu sacrifício, já valeu tudo que eu fiz. Uma pessoa. Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então tudo que nós fizermos, se nós conseguirmos alcançar uma alma, já valeu. Já valeu o sofrimento, já valeu o choro, já valeu a fadiga, já valeu o pastor ir na África, já valeu pregar ali, pregar aqui, né, pastor? Se uma pessoa converter, eu tenho certeza que muitos já converteram através da vida dele. Mas se apenas uma alma tivesse convertido, já tinha valido todo o esforço que ele tinha feito na vida inteira. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo, amém? Irmãos, já viu a profundidade desse versículo? Uma vida, uma alma,
ela vale mais do que todo este mundo que nós estamos vivendo aí. Então é valor demais para Deus. Não deixe de fazer a obra de Deus. Eu só sei tocar. Toca na unção então, hein? Quebra o jugo. Eu só sei orar. Ora na unção. Eu sei dar água aqui, trazer água aqui. Traz a água com o poder de Deus na mão, amém? Eu não consigo fazer nada, eu pude criança. Faz na unção de Deus. Move o sobrenatural de Deus no que Deus te deu. Que você vai ver como que é gostoso, como que é prazeroso fazer a obra do Senhor, amém? E aquilo que Deus nos deu, nós temos que fazer com amor. Que às vezes nós somos só a unha do dedinho do corpo de Cristo, mas vamos herdar o céu, amém? Se faz parte da noiva, o céu está garantido. Que seja a unha do dedinho mindinho, que ninguém dá nada por ela, mas que nós herdamos o céu através do poder de Deus, amém? Corpo é isso, irmão, corpo é unidade. Corpo é um completando o outro. Corpo é um assegurado no outro. Quando nós vamos ver uma célula, a célula agarrada na outra, aquilo forma um músculo. Do músculo vem nervo, do nervo vem ossos, do osso vem um corpo inteiro. Então, se você for uma pequena célula, não tem problema. Talvez você faz parte do coração. Se o coração parar, o corpo inteiro para. Então faça o seu papel de crente, independente do que for. Entenda que a nossa luta, ela é constante. Não tem ninguém super-homem, não tem receita mágica. A receita está aí, que é a palavra de Deus. E que possamos entender que o Espírito Santo do Senhor, ele está bradando e que está vindo um grande avivamento nessa nação. Amém? E que esse avivamento chegue, nós estivermos preparados para receber e acolher essas pessoas que vão vir. E que o Espírito Santo nos capacite nessa noite. Eu passo a palavra para a Júlia, que vai dar os avisos, né? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.